Fazer a leitura, irmãos, a palavra que o Senhor trouxe adiante, o Evangelho narrado por Mateus. No capítulo 13, iniciemos pelo versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E eles respondendo, disse-lhes: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins. Porém, os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas?
Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E se escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém. Amém. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui está patente o que aconteceu com a humanidade. A história da humanidade se revela nessa palavra, de uma maneira profunda, porém bem simples. A primeira semeadura de Deus, ela foi perfeita. Primeiro, o Filho de Deus nasceu de fato pelas mãos de Deus. Não foi filho de mulher, não teve pai, não teve mãe, mas teve filho. Mas não teve uma árvore de genealógica, não teve ascendência, não teve uma história pregressa de pai e de mãe. Foi Adão. Depois Eva. Igualmente não teve pai nem mãe, mas também não teve origem no pó, senão em Adão. E houve uma semeadura no jardim de homens que eram felizes, tinham paz. Mas uma outra semeadura má, e nesse sono, nessa distração terrível de Adão, nessa inconstância de Eva, ali houve o primeiro sono profundo. O inimigo semeou uma semente má, tão má e tão terrível, que ela saiu do Éden junto com Adão e se alastrou pela terra. E hoje percebemos uma humanidade em completo sono espiritual, um sono mau, não um sono que descansa, não um sono que repara as energias, mas um sono espiritual muito terrível. E naquele tempo, a coisa se agravou tanto, e esse sono foi tão sério, que chegou a irritar o Senhor de tal forma, irmãos, o pecado, logo aqui, uma criação tão pura, logo cá, um homem tão contaminado, os extremos, e Deus então se irou, Ele se irou. Às vezes eu falo isso, irmãos, muitos falam: Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é amor, tudo isso Deus é. Mas eu não vejo eles recitarem: Deus é justiça, Deus é verdade. Deus não se compromete com a mentira nem com a injustiça. Quem estiver do lado da mentira, ainda que no passado andasse do lado de Deus, já não tem mais o apoio divino. O apoio divino, ele só permanece quando o homem e a mulher mantêm o seu comportamento conforme foi proposto. Deus não pode se comprometer com a iniquidade. Deus não se compromete com trevas. Lembre-se de uma coisa: quando recitarem que Deus é amor, complementa: e também justiça. É um fogo que devora, e é um amor que constrói. Fala-se a palavra que Ele achou loucura até nos seus anjos, e de seus ministros Ele faz vento. Ninguém que sair do caminho proposto originalmente vai falar: eu sou de Deus, eu profetizei, eu curei, fiz isso, fiz aquilo outro, eu preguei na igreja.
Nada disso compromete Deus com quem pratica iniquidade. Aliás, já leram uma passagem que o Senhor fala num dia do acerto? Senhor, eu profetizei em teu nome, eu ensinei, eu fiz tanta coisa, aparta-te de mim, eu nem te conheço. Você que pratica iniquidade, eu não sou teu conhecido, saia do meu caminho. Sabe por quê? Começou pelo Espírito e terminou pela carne. Oxalá que todos nós terminemos pelo Espírito. Terminemos os nossos dias melhor do que quando comecemos, porque melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. O ponto foi que o Senhor Deus se irritou, e lá do alto das suas moradas, esse cheiro horrível do pecado perturbou o Senhor. E ele procurou debaixo do sol um homem, e procurou alguém, por intermédio do qual ele pudesse manter a chama da humanidade acesa. Vocês perceberam como é sério essa questão de dormir, o sono espiritual? Como é terrível nós afastarmos da luz e ir para a sombra. Como é terrível nós não estar atentos às ordens do Altíssimo. Hoje o pecado virou matéria barata, consumo diário. Ninguém se engane, quem pratica iniquidade não verá a luz da alva. Pode falar o que falou, pode contar a história que tiver contado do seu passado, se você morrer praticando iniquidade, você não verá o Senhor nem eu. Veremos o Senhor se tivermos com o nosso coração purificado na sua santa palavra. Achou um homem, irmão, achou um homem. Pois aqui, eu creio que o Senhor achou muitos homens e muitas mulheres. Achou que pudesse entregar, confiar a Ele a sua palavra. Noé, eu me cansei do pecado. Eu vou matar, olha que terrível isso, eu vou destruir, vou matar todo o ser humano, não vou deixar um sequer vivo. Todavia você vai ser a semente que vai ficar para frente, porque todos aí dormiram o sono da morte. Por isso que o Senhor fala, irmãos, as pessoas estão no mundo, quantos homens bonitos, mulheres lindas, nas passarelas, nos cinemas, tantas coisas, nas baladas, mas o que será que tem lá dentro daquele corpo esculpido na academia? Alguns são santos, não estou falando de todos, mas eu digo para vocês, tem muita velhinha encurvada aí, tem muito velhinho mancando aí. Se você abrir o coração dele, você vai achar a glória de Deus resplandecente lá dentro, porque Deus não se impressiona com a aparência de ninguém não, viu, irmãos? Vocês lembram de Davi? O meninote que tomava conta de ovelha, era o que o Senhor tinha escolhido. Faça uma arca para mim. Eu não sei quanto tempo que Noé fez aquela arca, mas Noé não era engenheiro, e o tempo foi muito, e a chuva não vinha, e a zombaria vinha, mas um dia que a chuva veio, e que a coisa apertou, Noé tinha uma arca, e ninguém mais tinha, e eles batiam do lado de fora, talvez o coração de Noé amolecesse. Abra-nos, Noé, nossos filhos estão morrendo. Eu não posso abrir porque não fui eu que fechei, lacraram pelo lado de fora. Eu pus os betumes aí pelo lado de dentro, mas eu não tenho chave. Eu não tenho como abrir essa arca. Essa arca não tem chave e nem tem leme. Eu nem sei como é que vai terminar isso aqui. Está na mão do Senhor. Passado um tempo, irmãos, que a hora passa depressa, o Senhor procurou na terra, achou um homem na terra de Ur, que quando olhava para as estrelas, não se ajoelhava diante delas. Quando olhava para o sol, não adorava o sol como se fosse uma espécie de Deus. Mas ele, olhando aos corpos celestes, ele falava: olha as estrelas, o sol, a lua, foi meu Deus que fez tudo isso aí. Eu adoro o meu Deus, Criador de toda essa glória que meus olhos contemplam.
Deus se encontrou com Abraão, fez para ele uma promessa: vou fazer a sua geração ser próspera. Um homem que não tinha filho, com 100 anos, uma esposa idosa, estéril, mas a promessa de Deus tem o pré-requisito da fé e nada mais. Deus não precisa de ajuda nossa para realizar nenhuma obra. Essa terra Ele sustenta ela no espaço, roda 1.700 km por hora no eixo, no Equador. Ninguém está ajudando ela a rodar, não pediu emprestado ajuda para ninguém, nem conselho aos físicos. Ele só precisa de um coração sincero e com fé, porque o resto Ele quer fazer. E na sua causa, já já o rei está chegando aí. Pode esperar. Irmãos, Abraão então encontrou a palavra do Senhor, e o Senhor fez uma proposta com ele, para nós entender essa questão aqui. Está tudo difícil demais, mas eu vou criar uma semente, um povo, uma geração, para que por intermédio dela, eu possa então fazer minha palavra correr de geração em geração, e chegar num tempo futuro. É um tempo que eu aguardo a humanidade. Você nasceu num tempo maravilhoso, o tempo da dispensação da graça. Você não nasceu por acaso aqui, foi Deus que fez você nascer no tempo da graça. Aqueles profetas, eles desejavam muito ver esse dia, mas eles não viram. A ti te coube esse privilégio de nascer no tempo da graça. E muitos no nosso meio, dia de culto, estão indo para o shopping. Não vou congregar não, que eu já congreguei semana passada. Sabe o que nós podemos recitar? Provérbios: a alma farta pisa em favo de mel, mas a faminta até o amargo lhe parece doce. Hoje nós vemos pessoas que não nos interessam muito. Há muitos países por aí, eu vi, num país, salvo em melhor juízo, era a Coreia do Norte. Eles receberam Bíblia. Eu vi a filmagem, eles pegaram a Bíblia, abraçavam no peito, soluçavam de tanto chorar. Graças a Deus eu tenho uma Bíblia na minha mão, é minha Bíblia, palavra de Deus. Agora eu vou ficar degustando a palavra de Deus. A alma faminta, ela fica desejosa de alguma coisa. Tem muita gente farta no nosso meio. Não, eu não gosto da pregação desse irmão, estou cansado daqui. Se você tivesse faminta, você estava procurando. Quem está com fome, eu já vi pessoas rebuscar lixo, tirar comida do lixo e comer. Não dá para ele preocupar se tem bactéria, não dá para ele preocupar se vai ficar doente. Sabe por quê? A fome aperta demais. Abraão então, irmãos, foi provado, os irmãos sabem, e ali veio a sua descendência, Isaac. Jacó então começou a formação das tribos. O Senhor cercou Jacó, fez anúncios. Não dá para explicar agora, mas tem umas partes tão lindas ali. Quando ele voltava para encontrar seu irmão Esaú, 20 anos exilado. 20 anos exilado porque ele conseguiu conquistar o que era dele por promessa, por intermédio da mentira, elaborada pela sua mãe e com a sua ajuda. 20 anos de exílio, ele caminhava de volta para casa, porque Deus falou que ele vai lá reconciliar com seu irmão. Vai lá onde tudo começou, porque nós temos que consertar as coisas que ficaram para trás. Se alguma coisa você tem contra alguém, se magoou alguém, feriu alguém, vai lá, enquanto você está vivo e com saúde, e reconcilia, antes que seja muito tarde. E quando Jacó passava o Val é uma região onde o rio fica mais amainado, as águas são rasas, o Val de Jaboque. E quando ele atravessava o Val de Jaboque, um varão se pôs do lado dele: você não vai atravessar para o lado de lá. Ali era divisa, era uma linha de divisória, e ali não é por acaso que era uma divisa. Os rios faziam divisa, era divisa. Ali também era uma divisa na história de Jacó. Volta, não volto. Você não vai passar. Mas não era o inimigo, irmãos, era o anjo de Deus. Deus mandou ele ir, e Deus pôs um anjo lá para
e impedir de passar. Parece tão contraditório isso, né? Deus estava fazendo com que Jacó mostrasse a sua capacidade de obedecer suas ordens, como Abraão, seu avô, foi. Me dá seu filho, e é seu único, porque o outro não é legítimo, é filho de escravo. Esse seu aí que eu quero. Ali estava o anjo com Jacó, e a noite foi passando e Jacó não desanimava de jeito nenhum. Eu sigo para lá, você não segue. E no meio daquela peleja, Jacó é espiritual, percebendo o semblante, o jeito de falar daquele varão. Se você não é um homem qualquer não, já sei, você é mensageiro do meu rei. Eu lá atrás, eu pus a cabeça numa pedra, e eu tive visões terríveis, e falei que esse Deus ia ser meu Deus, você é mensageiro dele. Me larga que a luz da alva está chegando. Eu falei, não te largo, só te largo se você me abençoar. Me deixa, Jacó. Não deixo de jeito nenhum. Da minha mão você não escapa, eu te peguei. Você é mensageiro de Deus. Vê como que é um homem que quer sair da sombra e pegar a luz. O anjo tocou na juntura da coxa dele, e ele passou mancando o val de Jaboque. Sabe por quê? Porque o anjo falou com ele, você não vai se chamar mais Jacó, seu nome será Israel. Você vai agora representar uma nação de pessoas que são capazes de lutar com oração, com busca, com firmeza. Ali, queridos, ele mancava de uma perna, porque ele recebeu a bênção que vinha em Abraão para o povo hebreu, mas lhe faltava a outra perna que manquejava, que foi anunciado por João. Ele é a luz, eu não sou luz. Ele é a luz. Corram para ele, porque eles falam, está todo mundo seguindo ele. É para seguir mesmo. Você pode ir também. Eu não tenho ninguém. É ele que tem tudo. Eu não tenho propriedade sobre nenhum. Esse povo não é meu. Eu sou apenas alguém que aponta para a luz, que a luz está lá, não está em mim. Queridos, olha, para continuar aqui, quem devia estar com a lâmpada, com a candeia na mão, eram os judeus. Eles tinham a palavra de Deus na mão, o Antigo Testamento. Irmãos, prestem atenção nisso. Se você entender isso, você vai entender outras coisas. Eles tinham a palavra na mão, eles tinham a candeia, era para iluminar o povo, falar para o povo, não caminhe nessa direção, não faça isso, venha cá, olha, veja o meu jeito de viver, presta atenção em mim, eu estou seguindo a palavra de Deus. Mas eles não podiam olhar para ele, porque eles faziam coisas perversas, eles eram adúlteros, mentirosos, eles eram egoístas. Dormiram outra vez, e no meio deles, onde devia estar o sacerdócio santo, o inimigo semeou o joio, e foi tão bem semeado, que quando Jesus veio, quem se levantou para amaldiçoá-lo, não foram os romanos, foram os judeus, e não foi o povo mais simples, foi a elite, foram os escribas, foram os fariseus. O sumo sacerdote foi ele que proferiu a sentença, porque os homens dormiram. Ai de nós, se nós dormirmos. E alguém dirá, mas eu não tenho compromisso com a igreja. Você tem compromisso com a sua história, com a sua vida e com a sua família. Você não pode dormir nem deixar a sua família dormir. Sacode, acorda, balança seu filho, seu marido, sua esposa, seu neto. Sacode eles, mostra para eles, nosso compromisso é sério demais. A contagem regressiva, ela já está ativada, o cronômetro já está ligado, nós não podemos perder tempo. Os homens dormiram, mas eu não vou dormir. Hoje, irmãos, vemos muitos querendo encontrar o caminho, a senda da luz, mas encontram certas doutrinas anunciando sucesso, casamento feliz, carros, troca de dízimo por propostas de bênção aqui debaixo do sol. As candeias têm que estar acesas.
Nós não anunciamos bênção, nem nunca prometemos que ninguém vai ficar rico, vai fazer um casamento maravilhoso, nem que vai ter um sucesso material que Deus pode dar quando Ele quer. O que se anuncia aqui é que você vai encontrar a face do Deus Todo-Poderoso e vai se vestir de glória no dia do Senhor. Não durma na sua casa. Você que está escutando a pregação dessa palavra, acorda a tua família antes que seja tarde demais. Glórias ao Senhor. Hoje o Senhor vai sacudir muitos por essa palavra. Vai acordar a tua casa, vai acordar a tua família. O inimigo está semeando o joio. Ele vai, deixa nós arrancar esse joio. Não vou deixar, porque parece um com o outro. Tem crente que passa uma fase da vida rebelde, faz coisa errada, bate a cabeça para lá e para cá, mas chega uma altura da vida, ele se converte. Ele não era convertido. Às vezes no final o atrapalhado converte e fica bom. Parecia joio, dava para jogar fora, mas esperou o tempo, cresceu. Porque o joio e o trigo são plantas que se parecem quando são pequenas, mas quando elas crescem, elas ficam distintas. Dá para se ver, isso aqui é joio, isso aqui é trigo. E se misturar o trigo com o joio, vira veneno, não dá para comer. O inimigo gostava muito de arrancar trigo da igreja, matava, perseguia. Depois ele percebeu que tinha uma coisa que dava mais certo. Ao invés de arrancar trigo, é plantar joio, porque um joio contamina 3, 5, 10 trigo. Não se envolva com joio, se envolva com trigo bom. E aqui o Senhor vai explicando a parábola. É como um grão de mostarda. A mostarda é a semente menorzinha que tem na horta, pequenininha, mas quando ela é plantada, ela cresce, fica uma árvore tão grande, chega a 3 metros de altura, certas árvores. Ela fica tão grande que até os passarinhos conseguem esconder na sombra dos seus galhos. Vocês compreendem isso aqui? Olha, queridos, aqui existem muitos galhos, muitos galhos. Essa bendita semente foi lançada no norte, no sul, no leste e no oeste. A igreja do Senhor tem que florescer, tem que florescer. Esses pássaros aqui não são maus, porque aqui no texto anterior fala dos pássaros, né, que pegaram a semente, mas esse aqui não. As aves do céu encontram abrigo nos seus galhos. Quando o crente ele está fiel, ele anda pela palavra de Deus, ele crê nas coisas santas, e ele faz parte, está enxertado nessa árvore boa, na mostarda boa. Até os anjos, eles se manifestam entre nós. Quantas vezes eu ouvi os irmãos contarem, o anjo do Senhor se apresentou no caminho deles, como se fosse uma pessoa comum. Depois sumiu, ele viu que era o anjo do Senhor. Ele encontra abrigo. Sabe por que é? A árvore deu fruto e ela cresceu. Como que está o galinho seu? Está dando fruto, irmã? Está dando fruto, irmão? As parábolas do Senhor são para isso. Aqui a hora está passando, mas olha o que ele fala. É igual, o reino dos céus é semelhante a um fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. Aqui está a igreja, que representa a mulher, né? Então, com a doutrina que a gente expõe, que nós expomos para a igreja, esse fermento aqui também não é um fermento ruim, porque fermento sempre tem uma conotação negativa, mas esse aqui não. Esse fermento entra no coração do crente, vai crescendo em 3 medidas. Ele modifica o seu corpo, a maneira de vestir, de cuidar de si mesmo, de comportar, na sua alma, nos seus projetos, nas suas ambições, anulando suas concupiscências, e no seu espírito, te fazendo voltar completamente o coração a Deus. Ela melhora a sua natureza humana. Uma mulher, um homem santo, a veste dele reflete o que está no coração dele. Deus olha o coração, Deus não está preocupado com o corpo, não. Eu já vi mulher falar assim: Deus não está preocupado com o meu corpo, Ele me vê, Ele sabe como é meu corpo. Ele não está preocupado mesmo. É você que tem que estar preocupado, porque esse corpo seu e o meu são corpo da própria morte. Esse corpo seu aqui, ele só existe por causa do pecado. Esse corpo é vergonhoso, é tão vergonhoso
que quem tem um pouco de decência, esconde o seu corpo. O corpo não é para ser exposto. Agora, se o fermento vem, se a palavra vem, ela vai modificando a nossa forma de vestir, nossa forma de falar, nossa forma de negociar e a nossa forma de olhar para a eternidade. Até o nosso olhar para Deus tem que mudar, não é verdade? Nosso jeito de olhar para Deus é diferente. Você se lembra de Elias? O olhar dele para Deus era uma coisa maravilhosa demais. E teve outro também que tinha um olhar para Deus tão modificado. A gente não tem história dele, mas sabe-se pelo texto bíblico que o olhar dele era maravilhoso. Chamava Enoque. Ele foi o sétimo homem na linhagem de filhos de homem. E não é por acaso que ele foi o sétimo. Ele representa a entrada do milênio. Quando entrar o milênio, agora na entrada do milênio, assim como Deus arrebatou Enoque, ele foi vivo, e ele viveu 365 dias. Sabe quantos dias tem um ano? É isso. Ele representa o ano do arrebatamento da igreja. Andou com o Senhor. E Enoque foi levado ao céu, e ele andou com o Senhor. Elias também andou com o Senhor. Ele tinha uma segurança no Senhor tão viva, tão viva, tão viva. Um dia o Senhor passou por lá e levou ele embora. Um carro de fogo veio, um redemoinho se formou. E Eliseu viu: meu Senhor, foi embora. Lá do alto do céu caiu uma capa. E com a mão naquela capa, já o primeiro milagre aconteceu. Assim foi, não Elias, Jesus perante os galileus. Subindo, eles ficavam olhando e não queriam ir embora. Os anjos falaram: vamos embora daqui. Esse Jesus que subiu vai descer. Ele vai voltar. Mas antes da volta definitiva, não vai cair a capa dele, mas o Espírito dele vai descer e vai tirar vocês do sono da morte. Quem tem o Espírito Santo não dorme o sono da morte, irmãos. E ele fala sobre a parábola do joio, que são os filhos do mal. É muito triste, né, irmãos? Alguém ser incluído como filho do maligno. Filho do maligno. Porque se ele inocular o veneno e a pessoa não reagir, não buscar um antídoto, ele morre. E as suas obras são perversas. E eu há pouco disse, as pessoas falam: todo mundo é filho de Deus. Não é verdade, não. Não são todos filhos de Deus, não. Todo homem que nasce é filho de Deus. Não é verdade. Filhos de Deus são todos aqueles que são adotados filhos em Jesus Cristo nosso Senhor. Filho de Deus primitivo foi Adão, e o verdadeiro filho dele se fez presente, e o nome dele é Jesus. Você e eu só seremos filho debaixo da adoção da cruz, senão não é filho. Ninguém reivindica o direito de filho sem adoção da cruz, isso é, sem viver o evangelho. É semelhante a alguém que encontrou um tesouro, escondeu, vendeu tudo que tinha para aquele tesouro, tinha uma pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Assim é o reino de Deus. Quem encontrou esse mundo, perca-o. Sabe o que é isso? Muitas coisas você podia fazer no mundo para se divertir, mas você não faz mais, porque você encontrou um tesouro. Você vende aqui e está pago por você lá em cima. Não tem troca melhor do que essa. É o transitório pelo eterno, carnal pelo espiritual, o bestial pela glória, o humano pelo divino. Se você tiver perdas, segue adiante. Se você tiver que perder alguém, quantas vezes nós já escutamos irmãos, que o esposo deixou, a esposa deixou, porque creu em Jesus. Mas o que ela precisava, ele precisava e encontrou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Se lá do alto do céu Deus te conhece pelo nome, sabe quem você é, os anjos sabem quem você é. Se Ele cuida de você no dia a dia, Ele cuida até dos passarinhos, até dos bichinhos, até das feras bravas, bravia, Ele cuida. Por que Ele não cuidaria de quem Ele ama, irmãos? Agora Ele põe cada um de nós num processo.
Vocês viram que ele foi dito aqui há pouco, Jacó. Deus mandou ele encontrar com o irmão e pôs o anjo para impedir de ele encontrar. Não é que Deus não queria que ele encontrasse, é que Deus queria que ele revelasse para si mesmo e para toda a corte celestial, quem sabe até para a corte caída. Veja o que está no coração do meu servo Jacó, veja o que está nele. Ele não desiste, ele gosta de mim. Muitos já sofreram. Vocês lembram de Jó? Jó estava lendo ali antes de atender o culto. Eu li um capítulo que ele falava assim: oh meu Deus, a minha alma bebe esse veneno ardente seu, suas flechas todas cravaram em mim. Como está difícil a coisa, como está difícil. Eu queria que alguém pesasse uma balança, meus gemidos, minhas queixas, pudesse tudo numa balança aí, para ver como é que fica a minha situação. Estava tudo pesado na balança do Altíssimo. Tudo que você passa, tudo que você enfrenta de dificuldade é para o seu bem. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Tudo que você passar é para o seu aperfeiçoamento. Na tristeza do rosto, o coração fica melhor. Se tudo fosse um ambiente festivo, você não cresceria. Se tudo fosse só paz, você não teria maturidade. Jesus, sendo ele o próprio Verbo encarnado, Deus se fez presente entre nós, nele. Depois que ele nasceu, Maria teve filhos. Não sou eu que falo, o texto bíblico é bem claro. Não é este o filho do carpinteiro? E não somos sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ele teve irmãos, meio irmãos, porque era irmão por parte da sua mãe. Não era para ele ser o primeiro a crer em Jesus Cristo? Depois creram, Tiago e Judas creram no Senhor Jesus, mas foi resistido pelos seus. Você não tem que ser irmã, você não tem que ser irmão, unanimidade em lugar nenhum. Você não precisa de todo mundo gostar de você. O Senhor Jesus, eles não gostavam todos dele. Tem alguém que não gosta de você? Paciência. Tem alguém que fala mal de você? Falaram mal de Jesus Cristo. Tem alguém que te calunia? Caluniaram Jesus Cristo. Tem alguém que quer seu mal? Quiseram o mal de Jesus. Mas você tem que perguntar outra coisa: Deus está contente comigo? Meus passos estão direito na vereda da justiça? Se tiver, dá graças a Deus. Por quê? Nós passamos por aqui muito rapidamente. Nossa vida é um conto ligeiro. Eu olho para o espelho e vejo que o tempo passou, eu nem vi ele passar. Já fiquei velho, tudo passou tão depressa. Você tem que aproveitar o tempo que te resta agora para servir a Deus. Um dia perguntaram para um sábio, para encerrar a palavra: quantos anos você tem? Eu falei: acho que uns 5 ou 8, eu tinha mais de 80. Eu disse: mas o senhor está brincando? Eu falei: não. O senhor já é um senhor idoso? Eu sei, mas olha, quando você pergunta quanto dinheiro eu tenho no bolso, eu posso contar só o que sobrou, o que eu gastei eu não posso contar. Eu tenho pouco tempo pela frente, minha filha. Olha, aproveita o tempo que te resta. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração.